Boa noite. Hoje é dia 9 de novembro de 2021. E esse aqui é o meu suporte de celular que eu uso. E então, na aula de hoje, eu vou continuar falando sobre as aplicações de derivadas, né? Falar sobre alguns teoremas a respeito das derivadas calculadas em pontos, a expansão de Taylor, né? O teorema de Rowley, vou comentar novamente. Esses teoremas sobre derivadas, né, que analisam o comportamento de uma função, conhecendo o valor da derivada, sabendo que ela é derivável numa vizinhança de um ponto, né, são teoremas que ressaltam a importância da derivada como uma ferramenta de análise local, né? É por isso que é dito, né, nos cursos de cálculo, de análise, que enquanto a integral nos dá uma informação global, a derivada nos dá uma informação local, né? Então, o fato de a gente conhecer, por exemplo, aquelas equações de retas tangentes que nós vimos aí em exemplos em aulas passadas, né? Aquelas equações são um exemplo claro disso, né? Quando a gente tem uma aproximação de uma curva, uma função, pela sua reta tangente, nós vimos que aquela aproximação ela é válida numa vizinhança do ponto de tangência, e isso, naturalmente, a gente entende como algo bem razoável, né? Visto que tem ali a curva, então a reta tangente aqui nesse ponto, né, de tangência e nas suas proximidades vai dar uma boa aproximação dos valores da função. Mas na medida que o ponto se afasta do ponto de tangência, aí a gente perde, digamos assim, né, o controle sobre esta proximidade, e a tendência, então, é de que essas aproximações não façam sentido para pontos muito distantes do ponto de tangência, né? Então, nesse sentido, a gente sempre deve ter em mente, né, que a informação fornecida, a informação produzida pela derivada como ferramenta de análise, ela é uma informação local. É por isso que, por exemplo, no caso das doenças infecto-contagiosas, como a Covid, o sarampo e outras doenças, né, que são sempre importantes quando tem alguma notícia, em especial no caso da Covid, a taxa de transmissão, né? Ela teve já em momentos aí anteriores, nos meses de 2020, em alguns meses teve acima de 1, agora está abaixo de 1, e isso indica que a tendência, né, do número de casos com o passar do tempo é diminuir. Por quê? Porque ela é como se fosse a derivada. Quando ela é maior que 1, indica que o número de casos tem a tendência de aumentar. Quando ele é menor que 1, indica que o número de casos tende a diminuir. Então, é nesse sentido que a gente deve interpretar, né? Mas esse comportamento é um comportamento que varia no tempo. Então, digamos, hoje, né, a informação é de que a taxa de transmissão é menor que 1. Se ela se mantiver ao longo do tempo, nos próximos dias, nas próximas semanas, a tendência é do número de casos realmente diminuir, né? E para isso, né, a população tem que continuar, né, tomando alguns cuidados, né? As pessoas têm que continuar se vacinando, têm que continuar programas postos para tomar a vacina de reforço, né? Usar equipamentos de proteção, né? E evitar, então, né, se expor desnecessariamente ao contágio dessa doença que, mesmo em pessoas vacinadas, né, ela pode, ainda que num percentual menor, provocar casos graves e até mesmo a morte, né? Bom, então eu vou abordar, né, eu vou trabalhar em cima desse texto disponível aqui no Moodle, né? E eu vou iniciar, então, falando um pouquinho sobre o teorema de Rowley, né, que eu já comentei em aulas passadas, mas talvez seja importante a gente retomar aqui. É sempre bom. Então,
Esse teorema de Role diz que quando a gente tem uma função contínua no intervalo fechado com f de A igual a f de B, se a função for derivável no intervalo AB, então vai existir um ponto C pertencente ao intervalo AB, tal que a derivada calculada nesse ponto C é igual a zero. Né? Então, esse é o famoso teorema de Role. Né? Deixa eu entrar aqui. Bem, pessoal, aproveito para lembrar, né, que agora, no próximo final de semana, no dia 14, no domingo, né, haverá a prova do ENAD. Né? Então, eu sei que alguns de vocês têm esse compromisso, né, no domingo. Né? Então, aos alunos que vão fazer ENAD, né, peço que eu vou estar lá na universidade, ali próximo da biblioteca, para receber os alunos, tá? E né, para passar algumas orientações, passar o voucher ali do estacionamento. Então, vou estar ali por volta de 11h30, ali perto do ponto de encontro, ali que é entre a biblioteca e o prédio do 360. Tá? Então, eu peço que vocês cheguem ali, me procurem, né? O professor Augusto, que é o coordenador do curso, pediu que eu representasse a comissão coordenadora, então eu vou fazer essa atividade com vocês lá, né? E o que é importante, né, nesses momentos, assim, a hora que a gente está se aproximando, né, desse evento, agora não adianta mais estudar muito, né? O que tem que fazer é continuar tranquilo, né, se concentrar para realizar as questões da prova, né, com a maior tranquilidade possível, né? E pensar assim, né, que essa é uma atividade que é uma atividade obrigatória, né? Não tem o que fazer, né? É necessário, certo? Deixa eu só ver aqui. Agora não vai dar. Né? Não tem o que fazer, é necessário para que vocês tenham o diploma, né, no final do curso, para aqueles que vão se formar esse ano ou no primeiro semestre do ano que vem, certo? Então tem que pensar nisso, né? É um compromisso. Tá? Tem que ir lá, tem que estar presente e ler atentamente o enunciado das questões, né? Ficar bem atento às regras, né? Questões de horário, questões de não poder se comunicar, né? Então, basta manter a concentração, né? E fazer o que tem que ser feito, né? E chegar lá e cumprir com os compromissos, né? A prova do ENAD é uma prova, eu já participei até de algumas elaborações anteriores, né? E é uma prova que ela envolve, né, conceitos mais do que cálculos. Não tem muita parte de cálculo, assim, né? Então, a pessoa tem que estar bem tranquila, certo? Então, vai, claro, aparecer eventualmente algum problema, né, de cálculo, de matrizes, de álgebra linear, de análise, de talvez de conteúdos diversificados,
E o que tem que fazer é ler atentamente o enunciado, né? Às vezes as perguntas, não, em geral, são formuladas de maneira que os cálculos não sejam muito complicados, né? E o objetivo, então, é abordar, é trabalhar os conceitos, né, que foram estudados, né, ao longo da formação, ao longo de todo o curso. Então, é nesse sentido que deve ser pensada esta prova de análise. É um domingo, né? A data eu acho também que não foi muito bem escolhida, porque segunda-feira, dia 15, é feriado, né? As pessoas teriam a oportunidade de viajar, passear, né? Enfim, visitar familiares, etc. Mas é um compromisso, já está agendado, né? Então tem que agora se preparar, né? Ir bem alimentado, ir bem do sábado para domingo, para chegar lá, né? E dedicar uma parte do seu tempo para fazer essa prova. Procure, então, pensar dessa maneira, né? Que é um compromisso institucional. Vocês estão lá não só representando o curso de matemática da PUC, mas também vocês mesmos, né? Então, procure fazer o melhor possível ali na prova, tá? Fiquem o tempo que vocês acharem necessário para responder as questões e desejo, então, que todos tenham um bom desempenho ali nessa prova. Muito bem. Então, deixa eu copiar aqui o enunciado do teorema de Rowley. Bom, então, vamos analisar aqui, né, o enunciado do teorema. O teorema de Rowley diz que, por hipótese, a gente considere uma função contínua definida num intervalo fechado AB, né, com f de A igual a f de B. Então, se a função f é derivável no intervalo AB, então existe um C pertencente ao interior do intervalo AB, né, tal que a derivada da f de primeira ordem calculada neste ponto C, né, é igual a zero. Tá? Então, na verdade, se a gente pensar em termos de representação gráfica, né, representação geométrica, é bem intuitiva a tese do teorema de Rowley, porque, vejam, se eu tenho, né, uma função definida no intervalo AB, que é contínua, e nesses dois pontos aqui, no ponto A e no ponto B, essas imagens são iguais, então vejam, ela vai sair daqui desse ponto. Então, ela vai atingir lá um valor máximo, talvez, um valor mínimo, talvez, enfim, vamos imaginar aqui essa situação. Então, se for esta a situação aqui, digamos que a f de x, né, ela vai ter, na verdade, dois pontos em que a derivada é zero. Tá? Porque das duas, uma, né? Vejam bem, se, como a função f é contínua, né,
e definida num intervalo fechado, AB, né? Então, esta função atinge seu valor máximo absoluto m e seu valor mínimo absoluto m minúsculo, né? Certo? Ou seja, a f de x obrigatoriamente vai variar entre esses dois valores, né? Onde o m maiúsculo, naturalmente, por questões de coerência na notação, né, para indicar direitinho, é o máximo absoluto, e o m minúsculo é o valor mínimo absoluto, e esses valores vão ser atingidos, né, em pontos do intervalo AB. Né? Então, observe, se o, o m e o m maiúsculo forem iguais, tá? Obrigatoriamente essa função será uma constante. A f de x vai ser igual a m, né, para todo x pertencente ao intervalo AB. Porque nesse caso, vejam bem, se o valor mínimo e o valor máximo forem iguais, né, nós teríamos uma situação como essa aqui. Ó. Né? Se o valor mínimo é igual ao valor máximo, a função é constante. Bom, se a função é constante, né, a derivada vai ser igual a zero, né, para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, naturalmente, vai existir um ponto, pelo menos, na verdade, vão existir infinitos pontos, né, que vão satisfazer a tese do teorema de Rowley. Né? Vão existir pontos dentro do intervalo AB, cuja derivada primeira calculada nesses pontos é igual a zero. Na verdade, todo e qualquer ponto aqui, né, do interior deste intervalo AB será um ponto cuja derivada é igual a zero. Então, o teorema de Rowley vale se esses dois valores forem iguais. Por outro lado, se o m for menor que n, né, aí nós teremos uma situação como essa. Né, como essa aqui. Certo? O valor máximo é diferente do valor mínimo. Bom, significa que ela vai ter que, neste ponto de máximo, pelo fato de ser derivável, a derivada será igual a zero. Né? Certo? Então, se, por outro lado, o valor máximo m maiúsculo, né, de f ocorre num ponto C pertencente ao intervalo AB, né, então, como a f é derivável, num ponto de máximo, a derivada tem que ser igual a zero. Né? Então, com isso, né, em qualquer caso, nós temos que vale o teorema de Rowley quando as hipóteses, né, do teorema estão sendo verificadas. Tá? Muito bem. Então, aqui no texto, né, até foi utilizado um exemplo, que é uma função de segundo grau, a função menos x ao quadrado mais 8 de x menos 1, definida no intervalo fechado de 1 até 7. Né? Evidentemente que essa função é uma função contínua,
pois ela é definida por um polinômio de grau 2, né? Agora está melhor, né? De grau 2, então nós sabemos que toda função polinomial é uma função contínua e em especial definida no intervalo fechado. No ponto 1, esta função é igual a 6, bem como no ponto 7, ela é igual a 6. Então, existe, pelo teorema de Rowley, um ponto entre 1 e 7, tal que a derivada de primeira ordem dessa função calculada neste ponto C é igual a zero. Mas, a gente calculando aqui a derivada dessa função, nós sabemos que a derivada é menos 2x mais 8. Então, calculado no ponto C, resulta na equação menos 2c mais 8 igual a zero. Então, nós teremos que, resolvendo esta equação, o valor de c é igual a 4. Né? Este é o ponto em que a derivada é igual a zero e é um ponto de máximo dessa função, como nós estamos vendo aqui, né? Pelo fato também de que essa função é uma curva que é chamada de parábola, né, que tem a concavidade voltada para baixo devido ao sinal negativo do coeficiente do termo de grau 2. Esse coeficiente é igual a menos 1, torna a concavidade, né, desse segmento de parábola voltada para baixo. Então, neste ponto 4, a função atinge o seu valor máximo, pelo fato de ela ser derivável nesse ponto, a derivada é igual a zero. Nós sabemos que quando uma função é derivável, né, nos seus pontos de máximo ou de mínimo, a derivada de primeira ordem deve ser igual a zero. Né? E aí, qual a interpretação, né, que a reta tangente à curva naquele ponto é paralela ao eixo x. Né? Em um ponto em que a derivada primeira é igual a zero, a reta tangente tem declividade igual a zero, ou seja, a inclinação, o ângulo, né, ela faz com que o eixo x é zero, ou seja, ela é paralela ao eixo x. O teorema do valor médio de Lagrange é uma consequência, né, do teorema de Rowley, e ele diz, então, que se nós tivermos uma função definida no intervalo AB contínua, então, se a f é derivável no intervalo AB aberto, né, então, existe C pertencente ao intervalo AB, tal que a derivada calculada no ponto C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. E aqui, então, né, a gente mostra esse teorema do valor médio aplicado, melhor dizendo, ao intervalo 1, 5, considerando a função x ao quadrado menos 4x mais 6. Né? Esta função é contínua no intervalo 1, 5. Portanto, a imagem desta função será um intervalo fechado, né? E vai ser derivável no intervalo 1, 5. Calculando ali as imagens, né, dessa função no ponto 1 e no ponto 5, nós vamos obter a imagem de 1, a f de 1 é igual a 3, a f de 5 é igual a 11, fazendo as operações elementares aqui. Então, existe um ponto C entre 1 e 5, cuja derivada é igual a f de 5 menos f de 1 sobre 5 menos 1. Ou seja, a função tem derivada igual a 2x menos 4, significa que 2c menos 4 é igual a 11 menos 3 sobre 5 menos 1 para algum ponto entre 1 e 5. Ou seja, 2c menos 4 é igual a 8 sobre 4, 2c menos 4 é igual a 2. Somando 4, os dois lados da igualdade, a gente obtém que o 2c é igual a 6, e dividindo por 2, nós concluímos que o c é igual a 3. Então, esse é o ponto tal que a derivada de primeira ordem calculada, né, neste ponto é igual a 2. Isso significa, né, que, neste caso, a reta tangente à curva que representa o gráfico desta função neste intervalo no 5, essa reta tangente calculada aqui no ponto 3, ela é paralela ao segmento PQ, o segmento que une os pontos 1, 3 e 5,
11, né, que são as extremidades ali do arco de parábola descrito pela função de segundo grau definida no intervalo de 1 até 5. Esse é o significado, melhor dizendo, a interpretação geométrica do teorema do valor médio aplicado a esta função desse intervalo. Então, está ali o comentário, né? A expressão f de 5 menos f de 1, dividido por 5 menos 1, representa a inclinação do segmento de reta que une os pontos P e Q. P é o ponto de abscissa 1 e ordenada 3, Q é o ponto de abscissa 5 e ordenada 11. Né? Então, como f' de terços representa a inclinação da reta tangente à curva do gráfico acima no ponto em que o x é igual a 3, então a reta P é paralela ao segmento PT. Além disso, o valor f de 5 menos f de 1 sobre 5 menos 1 é o valor médio, né, da função nesse intervalo. Aí nós chegamos, né, na famosa fórmula de Taylor infinitesimal. E esta fórmula de Taylor é conhecida, né, de vocês, aí, dos cursos de cálculo. Ela é uma fórmula que expressa o desenvolvimento, né, de uma função na vizinhança de um ponto a partir do conhecimento das suas derivadas sucessivas de primeira, né, segunda, terceira, até a enésima ordem, calculada num determinado ponto. Então, se a gente olha para a fórmula de Taylor infinitesimal, consideramos as seguintes hipóteses, né? Uma função definida no intervalo aberto I, cujo contradomínio é o conjunto dos números reais, n vezes derivável do ponto A pertencente ao intervalo I. Então, essa função, por hipótese, ela tem derivadas pelo menos de ordem n no ponto A. Num certo ponto A pertencente ao intervalo aberto I. Então, a gente pode escrever para que todo ponto A mais H pertencente ao intervalo I, isso é um ponto, este ponto A mais H, ele representa um ponto próximo, né, do ponto A, esse H geralmente é um número bem pequenininho. A função calculada no ponto A mais H é igual a f de A mais a derivada de primeira ordem de f calculada no ponto A vezes H, mais a derivada de segunda ordem de f calculada no ponto A sobre o fatorial de 2 vezes h ao quadrado, mais etc. A derivada enésima de f calculada no ponto A dividido pelo fatorial de n vezes h na n, mais o resto, onde o resto, que é uma função de h, satisfaz que o limite de r de h sobre quando h tende a dividido por h na n, quando h tende a zero é igual a zero. O que significa isso? Que este resto aqui é um termo que tem pelo menos ordem Hn mais 1. Né? Isto é, ele é um fator que é menor ainda do que o próprio H na N. Né? Significa que se eu derivo e desenvolvo pela forma de ter uma função até a sua derivada de ordem n, né? Num ponto próximo ao ponto A, a diferença, né, que existe entre o lado esquerdo dessa expressão e o lado direito, essa diferença que é expressa pelo resto, né, ela é de ordem Hn mais 1, ou seja, é um número que equivale a uma proporcional à potência de H elevado no expoente n mais 1. Se o H é um número muito pequeno, quando eu elevo este número a uma potência n mais 1, ele tende a ser menor ainda, ou seja, o resto, né, vai ser tanto menor quanto maior for o valor do n. Então, esse resto ele é definido dessa forma e é a medida, né, do erro, da diferença que existe entre a função, no ponto A mais H, e esse desenvolvimento de tempo. Né? Então, como a gente sabe, e a gente conhece lá das disciplinas de cálculo, né, as funções como n x, seno, cosseno, tangente, logaritmo, são funções que têm esta propriedade, né, de serem deriváveis tantas vezes quanto a gente quiser, e a gente pode desenvolver a expansão de Taylor, né, na vizinhança de um ponto qualquer do conjunto domínio dessas funções. Então, a demonstração aqui será obtida, né, vocês poderão ver na página 103 do livro Elo, e como uma aplicação, então, desse importante desenvolvimento é este teorema que vem enunciado aqui,
que diz que se a gente tiver uma função de um intervalo aberto I no conjunto dos números reais, n vezes derivada, no ponto A pertencente ao interior, né, do intervalo I. Vamos supor que a derivada de ordem I calculada no ponto A seja igual a zero para o I variando de 1 até n menos 1 e a derivada de ordem n calculada no ponto A seja diferente de zero. Então, o n é a primeira ordem, é a derivada, é a primeira derivada sucessiva na qual não se anula a derivada desta função. Por exemplo, a função pode se anular a primeira, a segunda, a terceira. Vamos supor que ela não se anula na terceira derivada, mas se anula na primeira e na segunda. Então, o n seria 3. Tá? Então, a hipótese é que as derivadas sucessivas se anulam no ponto A até a ordem n menos 1. Mas na ordem n, esta derivada é diferente de zero. Então, se o n é par, se a primeira ordem, né, para o qual é satisfeita essa condição for um número par, a f possui um mínimo local estrito no ponto A, caso a derivada de ordem n, calculada no ponto A, seja um número positivo, e um máximo local estrito no ponto A, caso a derivada de ordem n, calculada no ponto A, seja um número negativo. Esta é a distinção, né, entre máximo e mínimos locais se o n é par. Por outro lado, se o n é ímpar, então o A não será nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo local. Então, como vamos imaginar aqui, né, para a gente enxergar esta situação, vamos imaginar uma função duas vezes derivável num ponto A pertencente ao interior do conjunto I, do intervalo I, onde a derivada primeira de ordem A seja de ordem 1, calculada no ponto A, seja igual a zero, e a derivada segunda, calculada no ponto A, seja estritamente maior que zero. Então, eu estou dizendo, né, estou afirmando que o ponto A é um ponto de mínimo local. Este é um caso particular dessa situação. O n é par, o n é 2, a derivada de ordem 2 é positiva, portanto é diferente de zero. Né? Então está dito, se o n é par, então f possui um mínimo local estrito quando a derivada enésima é positiva e o máximo local estrito quando a derivada de ordem n é negativa. No caso da hipótese, está, né, dizendo que a derivada segunda é positiva conjuntamente com a derivada primeira sendo igual a zero no ponto A. Então, o que estou dizendo é que o ponto A é um ponto de mínimo local. Né? E para ver isto, né, a gente pega o desenvolvimento de Taylor, FA mais H é igual a F de A mais a derivada de ordem 1 da F, calculada no ponto A vezes H, mais a derivada de ordem 2, calculada no ponto A, dividido por 2 vezes H ao quadrado, mais o resto da função da variável H, onde o resto, que depende da variável H, satisfaz. O limite, quando H tende a zero, de R de H sobre H ao quadrado é igual a zero. Então, esse resto é pelo menos de ordem R H ao cubo. Né? Como, por hipótese, a derivada de ordem 1 da F, calculada no ponto A, é igual a zero, né? Este termo aqui, ó, ele vai desaparecer. Então, a gente vai ter f de A mais H é aproximadamente igual a f de A mais a derivada segunda de f, calculada no ponto A sobre 2, vezes H ao quadrado. Por que eu coloquei esse aproximadamente igual? Porque eu eliminei o resto. Né? Ao eliminar o resto, eu estou dizendo que num ponto A mais H próximo de A, o valor da função calculada neste ponto é aproximadamente igual a f de A mais a derivada segunda, calculada em A sobre 2, vezes H ao quadrado. Né? Porque a derivada primeira é igual a zero, então este termo aqui se anula e essa igualdade se transforma nesta aproximação. Então vejam que se eu subtrair, né, f de A mais H menos f de A, o resultado é que esta diferença será aproximadamente f duas linhas de A
dividido por 2 vezes h ao quadrado. H ao quadrado é positivo. O fatorial de 2 também é positivo. E, por hipótese, a derivada segunda também é positiva. Então, esta diferença f de a mais h menos f de a será positiva. Ou seja, trabalhando com essa desigualdade aqui, a gente pode escrever que o f de a é menor do que f de a mais h, para todo o h suficientemente pequeno. Ou seja, uma pequena vizinhança do ponto A, né, todos os demais pontos têm imagens, todos os demais pontos diferentes de A, dessa vizinhança, têm valores das imagens maiores do que a imagem da F calculada no ponto A, ou seja, este ponto A é um ponto de mínimo local. Esse resultado é conhecido como o teste da derivada segunda, né? E de modo análogo, né, se a derivada segunda for negativo, o ponto A é um ponto de máximo local, né? Vamos ver o que acontece aqui. Acho que não estava compartilhando aqui, vou ter que compartilhar e explicar de novo. Vamos lá. Então, ó, aqui nós temos a fórmula de Taylor infinitesimal, né, que diz que quando uma função f definida no intervalo i em R, n vezes derivável no ponto A pertencente a I, nós podemos escrever aqui para todo A mais H pertencente a esse intervalo I, o valor da função calculado no ponto A mais H é igual a f de A mais a derivada da f, primeira ordem, calculada no ponto A vezes H, mais a derivada segunda da f, calculada no ponto A, dividido por 2 fatorial vezes H ao quadrado, mais até a derivada de ordem n, calculada no ponto A, dividido pelo fatorial de n, vezes h na n, mais o resto r de h. E este resto, r de h satisfaz o limite de r de h sobre h na n, quando h tende a zero, é igual a zero. Esta fórmula é conhecida como o desenvolvimento de Taylor da função f na vizinhança do ponto A. O desenvolvimento de Taylor, então, é apresentado aqui no livro do Elon, e a demonstração desse desenvolvimento aqui será omitida. Vamos ver uma aplicação, né, desse desenvolvimento na demonstração desta importante propriedade aqui, que diz o seguinte: se seja f, né, uma função definida no intervalo i em R, n vezes derivável no ponto A pertencente ao interior do intervalo i, com a derivada de ordem i calculada no ponto A igual a zero, para todo i entre 1 e n menos 1, e a derivada de ordem n calculada no ponto A é diferente de zero. Então, se esse n for um número par, a f possui um mínimo local estrito no ponto A, caso a derivada de ordem n no ponto A seja positiva, e o máximo local estrito no ponto A, caso a derivada de ordem n calculada no ponto A seja um número negativo. Se o n for ímpar, então o n não é nem ponto de máximo, nem de mínimo local. E para ver isso, né, a gente pode, então, apresentar aqui o desenvolvimento quando a gente trabalha com funções duas vezes deriváveis, que é o teste conhecido como teste da derivada segunda ou da segunda derivada. Então, diz a seguinte, esse teste, nós temos a seguinte situação. Vamos imaginar uma função f definida no intervalo i em R duas vezes derivável no ponto A pertencente ao interior do intervalo i, com a derivada de ordem 1 calculada no ponto A igual a zero e a derivada de ordem 2 calculada no ponto A estritamente maior que zero. Então, quando isso acontece, o ponto A é um ponto de mínimo local da função f. Né? Por quê? A função f calculada no ponto A mais h, por esse desenvolvimento, nós vamos fazer o desenvolvimento até este termo e somar o resto. Né? Então, nós teremos f de a mais h é igual a f de a mais a derivada de ordem 1, calculada no ponto A, vezes h, mais a derivada de ordem 2 a f, calculada no ponto A, dividido pelo fatorial de 2, vezes h ao quadrado, mais o resto, que depende da variável h, onde o resto de ordem
é um resto de ordem 3, ou seja, o limite de R de H sobre H ao quadrado, dividido, quando o H tende a zero, é igual a zero. Então, esse desenvolvimento aqui é um caso particular daquele desenvolvimento de Taylor, quando a gente supõe que a função é 2 vezes derivada. Juntando essa hipótese de que a função é 2 vezes derivada, com essa hipótese adicional, que a derivada de ordem 1 é estritamente nula, né, calculada no ponto A, então, nós teremos que, usando essa igualdade aqui, a f de A mais H é aproximadamente este termo, f de A, mais este termo, f de A, f duas linhas de A, dividido por 2 fatorial vezes H ao quadrado. Este termo aqui desaparece pela hipótese de que a derivada de ordem 1 se anula no ponto A, e este termo aqui, né, é o resto que está sendo desconsiderado, por isso que eu estou usando o símbolo de uma aproximação. Ora, nós temos então que f de A mais H menos f de A será aproximadamente a derivada segunda de f, calculada no ponto A, sobre o fatorial de 2 vezes H ao quadrado. Vocês vejam que esses termos aqui são todos positivos. O H ao quadrado é positivo, o fatorial de 2 é positivo, e por hipótese, a derivada segunda também é positiva. Então, esse termo aqui será positivo. Ou seja, a diferença f de A mais H menos f de A será um número positivo, ou seja, f de A será menor que f de A mais H para H suficientemente pequeno. Ou seja, uma pequena vizinhança do ponto A, os pontos que estão próximos a ele vão ter imagens maiores, ou seja, este ponto A é um ponto de mínimo local. Que esse resultado é também conhecido como teste da derivada segunda, e se a derivada segunda for negativa, o ponto A é um ponto de máximo local. Então, um exemplo é uma função bastante conhecida nossa, a função x ao quadrado menos 4x. Nós sabemos que essa função tem derivada igual a 2x menos 4. E a derivada segunda dessa função é igual a 2. Então, se a gente calcular a solução da equação f' de x igual a zero, igualando aqui 2x menos 4 igual a zero, a gente vai obter que a solução é x igual a 2. Então, esse é um ponto em que a derivada primeira é igual a zero. Como a derivada segunda, calculada nesse ponto, é igual a 2, que é um número positivo, este ponto x igual a 2 é um ponto de mínimo local dessa função, como nós sabemos. Né? Aqui a função, né? E este aqui é o ponto x igual a 2, que é o chamado vértice, né? Que é o ponto em que a função atinge um mínimo local e também um mínimo global. Né? É um mínimo local, como a gente vê, né? A gente imagina uma pequena vizinhança aqui do ponto x igual a 2, todos os pontos próximos a 2 vão ter imagens maiores do que menos 4. Esse gráfico ele foi gerado aqui no GeoGebra, né? Vocês poderão visualizar neste link. Né? Eu sempre comento com meus alunos, né, que é interessante participar e utilizar o GeoGebra como um recurso, né, computacional para a construção de gráficos, de funções elementares, né? Ele permite o compartilhamento das informações, então é um projeto bem interessante, eu recomendo, né, que vocês utilizem, e no futuro, ou até mesmo se já estão desenvolvendo atividades como professores também, este recurso pode ser usado em sala de aula no ensino médio. Então aqui eu coloquei, né, alguns exercícios resolvidos, né? Por exemplo, calcular os pontos de máximo e mínimo locais dessa função. Vou fazer aqui um exemplo desse primeiro exercício, título de exemplo, né, e aplicação ali desse desenvolvimento. E o teste, né, tá? É importante, né, sempre usar a expressão correta aqui no enunciado do exercício, né? A gente está se referindo a pontos de mínimo e de máximo locais dessa função, né? Porque a gente não tem garantia de que essa função vai ter mínimos e máximos globais. Né? Às vezes a função tem um mínimo local, mas não tem um máximo, nem um mínimo global. Né? O que nós temos aqui
Neste caso, né, observem que a função x mais 1 sub x, ela tem como domínio, né, o conjunto dos números reais menos o ponto zero, né? Então, ela vai ter um pedaço, digamos assim, do seu gráfico à direita do x igual a zero e um outro pedaço à esquerda do x igual a zero. Essa função f de x, ela pode ser escrita como x mais x na menos 1, né? E nós sabemos que a derivada de uma soma de parcelas é a soma das derivadas. Então, isso aqui será a derivada de x mais a derivada de x na menos 1, certo? E nós já sabemos que estas funções têm derivadas conhecidas. A derivada de x, né, é igual a 1. Né? E a derivada de x na menos 1, né, é menos 1 vezes x na menos 2. Nós calculamos explicitamente esta fórmula, né? Ou seja, isso aqui é igual a 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Então, esta é a fórmula que nos permite calcular a derivada de primeira ordem dessa função, né, em qualquer ponto. Então, uma vez que a derivada primeira é conhecida, eu já vou calcular aqui a derivada de ordem 2, né, usando o fato de que essa função aqui é a mesma coisa que 1 menos x na menos 2, então eu posso derivar novamente a derivada de 1 menos a derivada de x na menos 2. A derivada de 1 nós sabemos que é zero, e a derivada de x na menos 2 vai ficar menos 2 vezes x na menos 3, ou seja, a derivada de ordem 2, esta função é 2 sobre x ao cubo. Certo? Então, veja, esta fórmula da derivada de ordem 1, né, é a fórmula que nos permite calcular os pontos em que a derivada de primeira ordem é igual a zero, que são os chamados pontos estacionários, os pontos críticos, né? É a função que são os pontos que são candidatos naturais a serem pontos de máximo ou pontos de mínimo locais. E uma vez conhecidos esses pontos, a gente consegue fazer o teste aqui da derivada segunda para determinar se cada um desses pontos é um ponto de máximo local ou de mínimo local ou nenhuma das duas coisas. Né? Então, nós temos que calcular primeiro a solução desta equação aqui. Nós temos que descobrir em quais pontos a derivada primeira é igual a zero, ou seja, 1 menos 1 sobre x ao quadrado é igual a zero pelo resultado obtido ali na página anterior. Tá? Então, eu terei que 1 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Né? Multiplico aqui e obtenho que o x ao quadrado é igual a 1. Portanto, o x é igual a mais ou menos 1, né? Pela resolução desta equação, que é uma equação de segundo grau, vai ter duas raízes reais. Uma é o ponto x igual a menos 1, e o outro ponto é o ponto x igual a 1. Esses são os dois pontos em que a derivada primeira dessa função é igual a zero. Agora, a gente vai fazer o teste, né, da derivada segunda nos pontos críticos. Esses são os pontos críticos. Então, calculando a derivada, vamos escrever aqui a derivada segunda de novo. Então, se o x for igual a 1, a derivada segunda calculada no ponto 1 vai ficar 2 dividido por 1 ao cubo, que é 2, que é positivo. Significa que o ponto x igual a 1 é um ponto de mínimo local da função f.
Se o x for igual a menos 1, né? Derivada calculada no ponto menos 1 é 2 sobre menos 1 ao cubo. Para 2 sobre menos 1, que é menos 2, que é negativo. Né? Certo? Então, pelo teste da derivada segunda, o ponto x igual a menos 1 é um ponto de máximo local da função f. Né? Certo? O que ocorre aqui neste caso é que esta função, né, que é a função x mais 1 sobre x, vocês vejam, no ponto x igual a 1, no ponto x igual a 1, a função é 1 mais 1 dividido por 1, que vai dar 2. Né? Esse é um valor mínimo local. Né? E no ponto x igual a menos 1, essa função é menos 1 mais 1 sobre menos 1, que vai dar menos 2. Né? Ó, esse aqui é um valor máximo local, enquanto esse aqui é um valor mínimo local. Né? Então, aqui vocês podem usar como referência a reta y igual a x, que essa função aqui na parte positiva, né, como aqui é x mais 1 sobre x, né, essa função vai fazer uma coisa assim, ó. Então, aqui no ponto 1, né, essa função vale 2. Ó, é o ponto de mínimo local. Né? E no ponto menos 1, ela vale menos 2. Ela vem aqui, atinge o máximo e vem para menos infinito aqui, nos pontos à esquerda do ponto zero. Né? Então, vocês vejam que, né, o ponto, a imagem f1 igual a 2 é um valor mínimo local de f. Né? E f de menos 1, que é menos 2, né, é um valor máximo local de f. Essas funções não possuem máximos globais nem mínimos globais. Ela não possui um máximo global porque ela vai ter um limite para mais infinito aqui à direita do zero. Né? Vejam que quando o x tende a zero pela direita, essa expressão ela vai tender a mais infinito, né? Devido à presença dessa parcela. 1 sobre zero, quando o x tende a zero pela direita, né? Esse aqui é um número positivo, próximo de zero, então a tendência desta soma é ir para mais infinito, porque essa parcela aqui vai tender a zero. Né? Então, não tem máximo global, não tem um máximo absoluto. Né? E, quando a gente calcula o limite da função quando x tende a zero pela esquerda, a tendência é ir para menos infinito. Né? Porque aqui este fator tende a zero, e este fator aqui é 1 sobre zero à esquerda, que é no limite igual a menos infinito. Então, ela não possui, por este resultado aqui, não possui máximo global, e por este resultado aqui, ela não possui mínimo global. Então, a gente pode resumir isso dizendo que esta função não possui valores extremos globais, isto é, nem máximo, nem mínimo globais. Então, esse é um resultado bastante interessante, né, que é possível
resolver, é possível demonstrar, né, a validade a partir, então, do chamado teste da derivada segunda. Vou deixar aqui alguns segundos, né, para vocês olharem aqui os cálculos e a representação gráfica. Inclusive aqui, se a gente utilizar aquele recurso do GeoGebra, né, ele vai plotar esse gráfico com uma boa qualidade. Por exemplo, né, y igual a x mais 1 sobre x. Ó, aqui o gráfico. Aqui o ponto de mínimo e aqui o ponto de máximo. Ponto de mínimo local e aqui o ponto máximo local, que a gente acabou de representar aqui. Eu tenho o cadastro, né? Então quando eu entro aqui, ele já identifica que eu sou um usuário do projeto. Eu recomendo que vocês se inscrevam, né, que vocês participem, é bem interessante a utilização desse recurso. Então aqui está todo o desenvolvimento, né? Inclusive eu compartilhei esse gráfico aqui do GeoGebra aqui no texto. Aqui eu peço então para aplicar o teorema do valor médio, né, a esta função, a função f de x igual a x ao cubo, definida no intervalo menos 1, 1. Né, e peço para fazer a representação gráfica do resultado do teorema do valor médio, para a gente enxergar, né, a relação entre a fórmula e a geometria, a representação da curva e a identificação da posição da reta tangente como consequência do teorema do valor médio. Né? O que diz o teorema do valor médio? Existe um C, né, de modo resumido, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que a derivada da função de primeira ordem, calculada no ponto C, igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Né? Então, aqui nós temos que o A é menos 1 e o B é 1. Então, o A é menos 1 e o B é 1. A f de x é x ao cubo. Então, nós sabemos que essa função ela tem derivada igual a 3x ao quadrado. Nós demonstramos lá no início do semestre, né, de modo geral, que a derivada da função x elevado na n é igual a n vezes x na n menos 1 como a consequência do binômio de Newton. Né? Então, essa fórmula, f' de c igual a f de b menos a, menos f de a sobre b menos a, significa, calculado no ponto C, a derivada é 3c ao quadrado, o b é 1, então fica f de 1 menos f de menos 1, dividido por 1 menos menos 1. Então, calculando esses valores, f de 1 é 1 ao cubo, que é 1. F de menos 1 é menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então, teremos 3 vezes c ao quadrado igual a 1 menos menos 1 sobre 1 menos menos 1. Ou seja, 1 mais 1 sobre 1 mais 1, que é 2 dividido por 2, que é 1. Então, a igualdade do teorema do valor médio implica 3 vezes c ao quadrado igual a 1. Ou seja, o c ao quadrado igual a 1 terço. Por isso, o c é mais ou menos raiz de 1 terço, ou mais ou menos 1 sobre raiz de 3. A gente pode escrever, né, separadamente. Um dos pontos é 1 sobre raiz de 3 e o outro ponto é menos 1 sobre raiz de 3. Então, o que a gente tem? Nós temos esse gráfico, que é o gráfico da função x ao cubo, né, e nesses dois pontos a derivada é igual a 1, né, porque a derivada é igual a 1. Então, tanto no ponto 1 sobre raiz de 3 quanto no ponto menos 1 sobre raiz de 3, a derivada é 1. Né? Então, é por isso que eu tracei essa reta aqui, ó, ela representa a reta identidade, ó, y igual a x, né? E essas linhas pontilhadas são as retas tangentes que têm a mesma inclinação da reta y igual a x, porque a inclinação da reta y igual a x igual a 1. E essas retas tangentes têm inclinação igual a 1. Então, nesses pontos, né, que está detalhado aqui, ó, a reta tangente as retas tangentes são paralelas à reta y igual a x. É isso que está sendo representado aqui, né,
Então, nos pontos C igual a 1 sobre a rede de 3, C igual a menos 1 sobre a rede de 3, a reta tangente que está pontilhada é paralela à reta secante que passa pelos pontos menos 1 e 1, 1, que é a reta y igual a x. Como outro exemplo, né, de aplicação destas fórmulas, vamos efetuar aqui o desenvolvimento de Taylor da função definida no conjunto dos números reais dada por f de x igual a seno de x, na vizinhança do ponto A igual a zero até a ordem 3. Nós sabemos, né, que a função seno de x ela é infinitamente derivável. Isso significa que eu posso fazer desenvolvimentos de Taylor de ordem arbitrária. Eu estou fazendo aqui de ordem 3. Né? Então, significa que f de A mais H será escrita como aproximadamente igual a f de A mais derivada de primeira ordem no ponto A vezes H, mais derivada de segunda ordem no ponto A sobre 2 fatorial vezes H ao quadrado, mais derivada de ordem 3, calculada no ponto A sobre fatorial de 3 vezes H ao cubo, onde o A vale 0 e o N vale 3. Né? Então, calculando aqui ó, as derivadas de ordem 0, que é a própria função, ordem 1, ordem 2 e ordem 3. f de x igual a seno de x, derivada de ordem 1 ou de primeira ordem é o cosseno de x, como nós já vimos, né, em demonstrações na aula passada ou retrasada, nós demonstramos, né, que a derivada de seno é igual a cosseno. A derivada do cosseno é menos seno e a derivada de menos seno é menos cosseno de x. Calculando estas funções, a função é a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada de ordem 3. No ponto zero, teremos seno de zero igual a zero, derivada de ordem 1 no ponto zero é o cosseno de zero, que é 1, derivada de ordem 2 no ponto zero é menos seno de zero, que é 0, e a derivada de ordem 3 é menos o cosseno de zero, que é menos 1. Então, a gente vai substituir aqui, né? Vai ficar f de 0 mais h igual a f, aproximadamente igual a f de 0, mais derivada de ordem 1 no ponto zero vezes h, mais derivada de ordem 2 no ponto zero sobre 2 fatorial vezes h ao quadrado, mais derivada de ordem 3 no ponto zero sobre fatorial de 3 vezes h ao cubo, ou seja, f de h, já que 0 mais h é o próprio h, a f de h é aproximadamente 0 mais 1 vezes h, mais 0 sobre fatorial de 2 vezes h ao quadrado, mais menos 1 sobre fatorial de 3 vezes h ao cubo. Ou seja, simplificando os termos e observando que a função f é o seno, né? Então seno de h é aproximadamente h menos h ao cubo sobre fatorial de 3. Então a gente tem, ó, vou mostrar para vocês aqui no site da Wolfram, nós fizemos o gráfico do seno de x e do polinômio x menos x elevado ao cubo dividido pelo fatorial de 3, que é 6, digamos, vamos fazer aqui de menos 3 até 3. E que está mostrando esse gráfico? Né? Aqui, vocês vejam que tem um intervalo aqui, ó, que é mais ou menos ali de menos 1,4 até 1,4, aqui mais ou menos, ó, que há uma boa aproximação entre o seno e o polinômio terceiro grau, x menos x ao cubo sobre 6. Então, se eu pegar valores mais ou menos desse intervalo aqui, digamos, arredondando, de menos 1 até 1, tá? Este polinômio terceiro grau dará uma boa aproximação dos valores do seno, né, considerando os valores de x entre menos 1 e 1. Se eu olhar o gráfico, por exemplo, de menos 4 até 4, eu vou ver que no intervalo maior vai haver um afastamento lá nas extremidades, né, da curva, entre os pontos da curva seno de x e o polinômio, como a gente pode observar aqui. Ó, à medida que o x vai se afastando, né, para a esquerda, aqui, se afastando do menos 1 e se afastando do ponto 1, a diferença entre a curva que representa o seno de x, que é a curva azul, e essa curva cor-de-rosa, que representa o polinômio x, né, x ao cubo sobre 6, essa diferença vai aumentando. Né? Isso significa que
fora desse intervalo, que é aproximadamente de menos 1 a 1, as aproximações da curva pelo polômetro terceiro grau serão de baixa qualidade. É isso que está dizendo este gráfico. Então, eu fiz aqui, né, por exemplo, selecionei um ponto como o 0,0008. Né? É um número, 8 milésimos, bem pertinho de zero. Então, o seno de 0,008 é aproximadamente 0,008 menos 0,008 ao cubo sobre o fator de 3. Fazendo essa conta, né, a gente vê que por este polinômio aqui, o resultado é seno de 0,008 é aproximadamente igual a 0,0079999. Esse é o resultado obtido pela aproximação de Taylor, substituindo aqui. Tá? Na máquina de calcular, lembre que nesse caso, se vocês fizerem algum teste, né, a máquina tem que estar no modo radiano. Na máquina de calcular, o seno de 0,008 é 0,0799994,167. Uma aproximação muito boa, porque a diferença ocorre lá na oitava casa decimal. Agora, por outro lado, se a gente pegar um número como 1,718, calculando pelo polômetro terceiro grau, 1,718 menos 1,718 ao cubo dividido pelo fator de 3, fazendo essa conta aqui nesse polômetro terceiro grau, a gente vai obter uma aproximação do seno de 1,718 dado por aproximadamente 0,87288. Na verdade, o seno de 1,718 é 0,98919, né, obtido pela calculadora. Isso mostra que a aproximação obtida pelo desenvolvimento inteiro era muito ruim neste caso, porque o erro é muito grande, da ordem de 0,11. Né? Então, à medida que aumentamos o valor de H, o erro da aproximação de Taylor aumenta. Né? Uma solução para diminuir o erro é aumentar o número de termos. Né? Se a gente pegar agora uma aproximação de ordem 7, como eu faço aqui, ó, peguei a mesma função, né, e calculei até as derivadas de ordem 7, no ponto x igual a zero, substituindo lá no desenvolvimento de Taylor, resulta que o seno de H é H menos H ao cubo sobre o fator de 3, mais o H na quinta sobre o fator de 5, menos o H na 7 sobre o fator de 7. Agora, se eu pegar este polinômio de ordem 7, para calcular uma aproximação do seno de 1,718, né, isto é, substituindo esse valor aqui, ó, essa expansão de grau 7, o resultado será 0,988, que é um resultado muito bom, ó, porque na máquina de calcular o seno de 1,718 é 0,9892, ou seja, é um erro de ordem 0,0004, 4 décimos de milésimo. Isso acontece, né, porque, ó, se eu desenvolver aqui, né, x elevado na quinta sobre o fatorial de 5, menos x elevado na 7 dividido pelo fatorial de 7, né, ele sabe que esse ponto de exclamação representa o fatorial, né, ele vai desenvolver, vocês vão ver que vai dar uma aproximação bem boa. Ó, já tem um intervalo bem maior, né, digamos assim, comparado com o exemplo anterior, no qual o gráfico do seno de x aqui, ó, o seno de x e o polinômio de ordem de grau 7 aqui, eles são praticamente iguais aqui de, posso dizer assim, fazendo grosso modo, né, aproximadamente menos 3 até 3, ó, ele vai dar muito boas aproximações. Este polinômio de grau 7 aí, vai dar muito boas aproximações para os valores do seno de x. Tá? Então, este exemplo mostra claramente, né, que à medida que a gente utiliza derivadas de ordens superiores, né, isso vai aumentando o tamanho do intervalo no qual as aproximações obtidas vão ser de boa qualidade. É uma coisa que, né, digamos, corresponde à nossa intuição. Claro que o uso de derivadas sucessivas aumenta o esforço computacional, então tem que ter algum retorno. O retorno é esse, né?
Porém, em alguns casos, né, o uso de derivadas sucessivas pode ser uma tarefa extremamente complexa. Tá? Derivadas sucessivas da tangente, por exemplo, são derivadas bem difíceis de calcular a partir de um certo ponto. Então, existem outros tipos de desenvolvimento de séries de Taylor que produzem também bons resultados, mas usando técnicas que minimizam, né, o esforço dessas derivadas, do cálculo dessas derivadas sucessivas. Tá? Aqui eu mostrei também um exemplo de um desenvolvimento de Taylor da função definida de -1 a mais infinito, no conjunto dos números reais dada por f de x igual ao logaritmo de 1 mais x, na vizinhança do ponto a igual a zero até a ordem 3. Então, nós temos que a f de x é logaritmo de 1 mais x, a derivada primeira dessa função é 1 sobre 1 mais x, que é 1 mais x na menos 1. Derivada de ordem 2 é -1 vezes 1 mais x na menos 2, né, que é a mesma coisa que -1 sobre 1 mais x ao quadrado. E a derivada de ordem 3 é -2 vezes -1 dá 2, vezes 1 mais x na menos 3, ou seja, 2 sobre 1 mais x ao cubo. Calculando essa função e suas derivadas sucessivas até a ordem 3 no ponto a igual a zero, nós teremos logaritmo de 1, que é zero. Derivada no ponto zero, derivada de primeira ordem, calculada no ponto zero, vai dar 1. A derivada segunda vai dar -1 e a derivada terceira vai dar 2, calculadas no ponto x igual a zero. Então, substituindo-se estas expressões aqui no desenvolvimento de Taylor até a ordem 3, teremos que f de 0 mais h, ou seja, f de h será aproximadamente f de 0 mais a derivada de ordem 1 no ponto 0 vezes h, mais a derivada de ordem 2 no ponto 0 sobre 2 fatorial vezes h ao quadrado, mais a derivada de ordem 3 no ponto 0 sobre fatorial de 3 vezes h ao cubo. Tá? Então, teremos f de h igual aproximadamente 0 mais 1 vezes h, mais -1 sobre o fatorial de 2 vezes h ao quadrado, mais 2 sobre 3 fatorial vezes h ao cubo. Simplificando essas parcelas, sobra, desculpe, que o logaritmo de 1 mais h é dado aproximadamente por h menos h ao quadrado sobre 2 mais 2h ao cubo sobre 6, se o h estiver próximo de zero. Né? Fazendo aqui a simplificação de 2 sobre 6, nós obtemos finalmente que o logaritmo de 1 mais h é aproximadamente igual a h menos h ao quadrado sobre 2 mais h ao cubo sobre 3, se o h estiver próximo de zero. Vamos fazer aqui, ó. Logaritmo de 1 mais h, logaritmo de 1 mais x, e x menos x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3. Né? Evidentemente que aqui a gente só pode fazer para valores de x maiores que -1. Então, vou botar aqui de menos 0,9 até 3, digamos. Então, vocês vejam que, como eu disse, ó, aqui é o gráfico do logaritmo, né? Essa curva azul aqui, que vai tender a menos infinito, aqui, né? Na vizinhança do -1. E aqui está o polônio terceiro grau, ó. Vocês vejam que nessa vizinhança aqui, que se estende aqui aproximadamente de menos 0,8 até 0,9, aqui, ó. Né? Essa pequena vizinhança aqui do zero. Vamos arredondar, de menos 0,8 até 0,8 vai dar uma boa aproximação para o cálculo do logaritmo, se a gente fizer o uso deste polinômio de terceiro grau, x menos x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3. Eu fiz até o cálculo, né? Por exemplo, se o h for 0,068, o logaritmo de 1,068 resulta igual a aproximadamente a 0,0657928, e na calculadora o logaritmo de 1,068 dá 0,00657877. Um erro absoluto da ordem de 5 vezes 10 na menos 6. Se o h for 3, nós vamos ver que a diferença aqui é bastante grande. O logaritmo de 4 pelo polinômio terceiro grau vai dar 7,5 aproximadamente, como na verdade o logaritmo de 4 é 1,3862. 38, 62. 38, 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
Então, com isso, né, eu encaminho aqui para o encerramento desta atividade, né, e desejo, então, uma boa semana. Até quinta-feira. Bons estudos para vocês.